Olá, a paz do Senhor esteja com você, irmão, irmã. Seja bem-vindo à nossa célula digital, é uma célula que foi criada pelo profeta Vinícius, que nasceu no coração do profeta Vinícius, inspirado por Jesus. Jesus que colocou esse projeto no coração do profeta. Amém? Que tem um único objetivo: trazer a palavra para você. Amém, irmão, irmã? Glória a Deus. Eu quero aqui, começando a live, com os recados dos cultos. Amém? Bom, nós temos cultos lá na nossa igreja, que eu sou membro, meu nome é Tatiane. Eu sou membro da igreja IEGN Alphaville. E essa igreja, ela tem cultos de segunda a sextas-feiras, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José. Às quartas-feiras tem às 15 horas e às 20 horas. Aos sábados tem culto dos jovens, que é às 19 horas. E aos domingos, que tem culto às 9 horas da manhã. E agora tem às 18h30 da tarde também. Amém? Glória a Deus. E a nossa igreja, a IEGN Alphaville, fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Vou fazer aqui uma breve oração. Amém? Para que o Espírito Santo entre aqui na nossa oração, na nossa live, para que ele venha me usar a falar com você. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo, nesta oração. Que o Senhor venha me capacitar para que o irmão ou a irmã do outro lado queira assistir essa live, queira assistir essa oração, para que o Senhor entre no coração dela e ela venha a ser tocada por ti. Glórias a Deus, ó Pai. Que o Senhor traga, Senhor, muita fé aqui nessa oração, que essa fé, ela transborde no coração das pessoas. Amém? Glórias a Deus. Louvor, essa live é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Bom, o tema dessa semana é segredos do destino. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que acreditar que você tem um destino com Deus. Bom, a palavra é Gênesis 39, versículo 20 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Glória a Deus, Senhor. Olha só, nessa palavra aqui, o Senhor estava com José, logo no começo, que ele foi jogado na prisão, porque ele estava na prisão com José. E o Senhor também, tudo que José colocava a mão era bem sucedido, ele prosperava. Glória a Deus a essa palavra, irmão. Se eu fosse você, eu pegava ela para você. Glória a Deus. Então, vamos lá. E o que essa palavra quer dizer aqui para nós, que Deus quer falar aqui pra gente, ó. Nessa passagem, é que devemos nos deixar, nós temos que nos deixar o Senhor decidir o nosso destino, porque você tem que ir aonde Deus colocou você, no seu destino, amém? E, por exemplo, José, quando ele recebeu aqueles sonhos, né, proféticos, Deus não falou para ele da prisão, né?
Deus não falou que ele ia ir na prisão, que ele ia ficar naquela cisterna, que os irmãos iam colocar ele ali. Deus não falou nada disso pra ele. Porque Deus não fala certas coisas pra gente. Por quê? Porque senão a gente não vai caminhar no caminho dele. Entendeu? Exatamente isso. Ele fala até certo ponto. Outras coisas ele não fala. Não fala os desafios que você vai ter. Certo? Porque senão você não vai aceitar o caminho dele. Amém? Só quem aceita é aquele que sabe que vai ter desafios. É aquele que conhece a palavra e sabe que Jesus disse aqui que no mundo haveria aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ou seja, não é porque a gente está com Deus que a gente não vai ter aflições. Só que o que acontece é que as pessoas têm que entender o seguinte, que quando estamos com Deus, o Senhor, Ele coloca a sua mão sobre nós e está conosco. Amém? Então, todas as aflições vão ser vencidas. E vão ser vencidas porque Deus está conosco. Que Ele vai dar estratégia para a gente vencer. Ele vai dar orientação para a gente vencer. Glória a Deus. Aleluia. E o que importa é que não deve perder tempo com pessoas e coisas que possam aparecer e querer tirar você do destino que Deus já planejou para você. Aleluia. Você não pode fazer isso. Você tem que, se aparecer coisas na sua vida que está saindo fora do seu propósito, você não pode sair. Você não pode pegar. Você tem que orar. Se for uma coisa que você estiver orando, tá tudo certo. E se Deus abrir para você. Mas se não for, você não tem que entrar. Porque não é de Deus. Porque isso é só para tirar você do seu foco. Amém? Então, pois se perder tempo com pessoas e coisas, irá perder o tempo da revelação e manifestação do Senhor. Entendeu? Porque você fica perdendo tempo com pessoas, com coisas que às vezes tá entrando no seu caminho, você perde a revelação do Senhor na sua vida. Entendeu? E aí, daqui não sei quantos anos mais que você vai ter essa revelação outra vez. Entendeu? Por isso que uma coisa errada que você faça, você vai viver os seus próximos 10 anos com esse erro. Amém? Então, por isso que você tem que prestar atenção no que faz. Glória a Deus. Porque o destino que Deus planejou para mim, para você, precisa se dedicar, investir e se envolver com o destino. É sempre importante se preocupar em construir e terminar a obra, assim como Paulo diz na Bíblia, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, ou seja, Paulo ele terminou a obra dele, que Deus colocou para ele fazer. Amém? E ele terminou ela e guardou a fé. Então, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que construir. Nós não temos que ficar tentando recomeçar as coisas. Porque quando a gente volta para trás, dá retrocesso e tenta recomeçar tudo de novo, aí você perde tempo. E você sempre vai recomeçar e nunca vai construir nada. Então, por isso que você tem que construir. Construa alguma coisa e termine isso. Amém? Não fica recomeçando. Porque o tempo passa. Entendeu? E a gente vai ficando mais velho. E aí a gente tem que pensar que a gente não tinha... Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não tem a mesma energia de quando a gente era mais novo. Não tem mais a inteligência, não, mas a mente da gente fica mais fraca, né? Por tantas coisas na cabeça, por tantas preocupações,
tantas coisas, a gente acaba ficando com a mente mais fraca. Então a gente acaba esquecendo as coisas, então acaba fazendo isso, fazendo aquilo. Acaba esquecendo. E aí o que acontece? A gente vai passando o tempo. Então se ficar se recomeçando todo o tempo, você não constrói nada. Amém? E aí você não deixa nada para os seus filhos. Você não deixa nada. Não tem legado nenhum na sua vida. Amém? Ninguém vai lembrar de você. Quando você morrer, fechou seus olhos. Quem vai lembrar de você são só seus parentes. Talvez. Às vezes nem eles lembram também. Amém? Às vezes, né? Dependendo de como foi a pessoa, às vezes nem a pessoa lembra, nem os parentes próximos vai se lembrar da pessoa. Amém? Por isso que você tem que viver o destino do Senhor. Tem que se organizar, pois Deus não faz o destino funcionar e se nós não fazermos nada. Nós temos que nos preparar para o destino e não o destino se preparar para nós. Entendeu? É o contrário. O destino de Deus, ele tá lá, porém nós temos que nos preparar para ele. Porque nós temos que nos envolver, nós temos que investir nele, nós temos que nos dedicar a ele. Entendeu? Então, se você se dedicar ao seu destino, se dedicar, se envolver, investir nele, trabalhar ali nele o tempo todo, Deus vai abrir uma porta grande para você. Pode ter certeza disso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma coisa muito importante é entender que a família, né, também faz parte do seu destino. Então, não adianta você só focar no seu destino e você pensar que a família não faz parte, mas a família faz parte do seu destino. Elas têm que estar ligadas ao seu destino. Porque você tem que ter tempo para tudo. Por isso que você tem que se organizar. Você tem que ter tempo para o seu trabalho, tem que ter tempo para o seu destino com Deus. Você tem que ter tempo para sua família, para você. Você tem que se organizar. Amém? E outra coisa também que você deve pensar é que sempre haverá lutas, mesmo com Deus. Assim como José, que foi para a prisão, mas Deus estava com ele. Sempre vai haver lutas, mas é que eu já disse. Haverá lutas, mas Deus está conosco. É diferente quando você está sem Deus. Entendeu? Quando você está sem Deus, você só se enrola. Você não resolve nada. Quando você está com Deus, tudo é resolvido. Porque Deus te dá estratégia. Deus te ajuda. Amém? Deus coloca a sua mão em você para que te proteja, para te guardar de todo perigo, te dá livramento. Aleluia. De coisas ruins que possam aparecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, sempre haverá lutas. Mas Jesus já disse que haveria aflições, assim como eu já falei. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Jesus. Ele venceu o mundo. E como ele venceu. E triunfou. Glória a Deus. Então, pode haver muita luta. Mas a diferença é que agora você está com Deus. Então, não importa o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua família. O que importa é que Deus está com você. E Deus vai tirar isso de você. Vai te dar estratégia para você resolver. Glória a Deus. Aleluia. E uma coisa para ficar claro, que às vezes as pessoas dizem que vai esperar no Senhor, né? Uma coisa que é muito interessante, as pessoas ficam falando, né? Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, mas nunca faz nada, né? Não se mexe, não faz nada. E Deus só ajuda aquele que trabalha, aquele que se dedica. Você tem que trabalhar, você tem que suar. Faz alguma coisa e coloca na mão do Senhor. Amém? Se for para ser, Ele vai
prosperar. Se não for, ele vai tirar do seu caminho. Amém? Mas faz alguma coisa. Glória a Deus. É necessário avaliar a nossa vida em décadas, sonhos e decisões. Então, é isso que eu tava falando. Nos últimos, se você errar, se você ficar toda hora recomeça, o tempo vai passando. Entendeu? E aí, é necessário avaliar a nossa vida em décadas, sonhos e decisões. Então, nós temos que ver daqui a 10 anos, como que a gente, por exemplo, vai comprar uma casa. Como é que você tem uma família e aí, de repente, daqui 10 anos, os seus filhos já estão grandes, né? Se você tem filho já na adolescência, seus filhos já vão estar mais velhos. Eles já vão não estar mais com você. Como é que você vai comprar uma casa grande? Entendeu? Como é que você vai comprar uma casa grande ou fazer uma casa grande? Pra quê? Tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar que daqui 10 anos você não vai estar mais com seus filhos. Como é que você vai ficar limpando essa casa? Manutenção, né? Tudo isso. Então, é complicado. Então, tudo que a gente vai construir, a gente tem que pensar também. Tem que pensar daqui 10 anos, tem que pensar no o que você, o que vai acontecer, né? Se você tem filhos, se está na adolescência, se eles são pequenos ainda, daqui 10 anos, eles são pequenos ainda. Mas se eles já são adolescentes, como é que você vai construir uma casa com vários cômodos ou comprar uma casa com vários cômodos, não é mesmo? Exatamente, para que isso, né? Se você não vai ter mais os seus filhos ali próximo de você, não é mesmo? Eles já vão estar vivendo a vida deles, só vai estar você e seu marido, ou você e a sua esposa. Então, não tem o que fazer, não é mesmo? Então, em relação aos sonhos também, porque os sonhos a gente tem que estar alinhado com Deus, entendeu? Os sonhos têm que ser alinhado com Deus, os seus sonhos. Sonhos de ter uma empresa, de repente você pode abrir uma empresa, ela pode ser pequenininha hoje, mas amanhã Deus prospera, entendeu? Se for da vontade de Deus ali, Deus prospera, amém? Se não for, Ele te dá livramento, Ele nem deixa você começar, glória a Deus, mas tem que entregar na mão do Senhor. É por isso que com o Senhor a gente tem mais vida, entendeu? Assim como José estava lá na prisão. Ele estava em paz. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele em tudo que acontecia ali. Ele foi para a prisão, tudo que se sucedeu na vida dele, Deus estava com ele. Entendeu? Talvez ele não falou isso. Ele não falou isso, o que ia acontecer no decorrer do caminho até chegar ao destino dele. Mas ele sabia que Deus estava com ele. E por isso que ele estava tranquilo. E ele fazia o que tinha que ser feito. E em todos os lugares ele era excelente em tudo que fazia para que Deus prosperasse ele. E porque Deus fazia ele prosperar ali. Amém? Então, eu deixo essa palavra aqui para você hoje. Que essa palavra entre no seu coração, assim como entrou no meu coração também. Essa palavra me tocou muito, né? Porque a gente precisa pensar muito na nossa vida, né? Hoje eu já tenho 50 anos, daqui 10 anos eu já tenho 60. Então a gente tem que pensar muito, né? O que fazer e pôr na mão do Senhor. Para que Ele prospere a nossa vida, para que Ele nos dê o destino certo, né? Que a gente consiga seguir o destino dele. Amém? Glórias a Deus. Então aqui eu vou fazer uma oração breve para que a gente possa terminar aqui essa oração. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor Pai misericordioso, que o Senhor esteja aqui nessa oração.
Que o Senhor leve, Senhor, essa oração para mais pessoas. Que o Senhor coloque essa palavra no coração das pessoas. Que elas venham entender que elas precisam pensar no futuro delas. Que elas precisam se envolver, assim como eu. Preciso também me dedicar. Preciso me envolver. Preciso investir no seu destino, meu Pai. E essas pessoas também precisam, assim como eu, elas também precisam, assim como elas, eu também preciso. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor faça, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos investir no seu destino, que nós possamos caminhar com o Senhor, na glória do Senhor. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê muita, Senhor, saúde a todas as pessoas que precisam de saúde, né, que estejam acompanhando essa live ou que vão assistir depois. Que dê muita saúde, Senhor, arranque todo o mal pela raiz, arranque todo as enfermidades, porque o Senhor é o médico dos médicos, e o Senhor Senhor, nada o Senhor não pode, porque o Senhor pode, só basta tu creres, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, o Senhor crê, se o Senhor quiser, o Senhor fará. Se quiseres, o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. E as pessoas precisam crer no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Só basta a pessoa crer, em nome do Senhor Jesus, e ter muita fé. Glórias a Deus, aleluia. E também, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque, Senhor, essas pessoas que têm o vício de jogos, vício de qualquer coisa que tenha vício, cai por terra agora e vai embora por 7 caminhos e nunca mais volte na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, meu Pai. Vai embora e sai esse vício que acaba com a vida dela, esse vício que não deixa ela fazer nada, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Também oro, Senhor, para que haja experiências com o Senhor. Senhor, pela salvação das pessoas, as pessoas precisam vir a conhecer a Ti, meu Pai, mas não é um conhecer a Ti, é uma fé rasa, não. Tem que ter uma fé de verdade, Senhor. Tem que ter, Senhor, uma experiência gigante com o Senhor, extraordinária com o Senhor. Não é só uma experiência só de salvação e batismo e ao culto, não. É uma experiência extraordinária com o Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Que todos venham, Senhor, abrir os olhos para que quando está com o Senhor, é maravilhoso. É muito iluminado, porque o Senhor é luz. O Senhor é luz. O Senhor vai tirar as pessoas das trevas e vai colocar na luz. Em nome do Senhor Jesus agora. E dê livramento, Senhor. Dê livramento a todas as pessoas que precisam de livramento. Em nome do Senhor Jesus. Cuide das pessoas. Dê livramento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa live é para honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus querido, aqui eu termino essa live e eu espero que o Senhor leve essa live para todas as pessoas que queiram assistir. Aleluia, aleluia. Bem, irmãos e irmãs, que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês gostaram, você compartilha e me segue para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Amém? Para que mais pessoas queiram assistir esse conteúdo. Glórias a Deus. E até quinta-feira, se Deus quiser. Espero que tenha gostado. Um abraço forte e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.